A Bíblia relata que durante o final dos tempos, Deus manifestará sua ira como um ato de julgamento pelos pecados da humanidade. Isso também servirá como um último apelo para que as pessoas se arrependam e reverenciem a divindade. No livro do Apocalipse, o apóstolo João descreve a visão que recebeu de Deus a respeito desse período futuro. Esse processo de julgamento será composto por duas fases: os 7 selos e as 7 trombetas. Nesse vídeo, abordaremos especificamente os 7 selos. Na visão de João, ele testemunha um anjo em busca de alguém digno de desvendar o livro que dará início ao processo de julgamento na terra. Diante da constatação de que ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, era merecedor de abrir o livro ou examiná-lo, o apóstolo reage com tristeza. Contudo, um dos 24 anciãos presente na cena dirige-se a João e revela: "Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos." Naquele instante, João testemunha Jesus posicionado no centro do trono, tendo os 4 seres viventes e os anciãos ao seu redor. O cordeiro, simbolizando Jesus, toma posse do rolo, pois somente ele é merecedor de desvendá-lo. Logo após, os que estavam presentes se prostram humildemente e prestam adoração a ele. A partir desse ponto, Jesus começa a romper os selos um a um, revelando assim sua intervenção julgadora na terra. Vamos explorar o significado de cada um dos 7 selos do livro do Apocalipse. Primeiro selo: a manifestação do Anticristo. Nas palavras do apóstolo João: "E vi quando o cordeiro abriu um dos selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizer como voz de trovão: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer." Os 4 selos iniciais são conhecidos como os 4 cavaleiros do Apocalipse. O primeiro desses selos desencadeia a vinda do Anticristo ao mundo. Nessa visão, o cavalo branco e a coroa simbolizam o Anticristo como uma figura aparentemente poderosa, apresentando-se como promotor da paz global. Contudo, o arco que ele segura revela sua verdadeira intenção de enganar e subjugar a humanidade. Segundo selo: a força da guerra. Quanto ao segundo selo, João teve a seguinte visão: "E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada." Ao abrir o segundo selo, Jesus inaugura a era do conflito, onde o espírito de guerra prevalece e provoca algumas das batalhas mais devastadoras que a humanidade já testemunhou. Durante esse tempo, uma considerável parte da população mundial encontrará a morte. O cavaleiro montado no cavalo vermelho empunha uma grande espada, simbolizando a punição e indicando que Deus fará com que os seguidores da besta e do falso profeta enfrentem as consequências de suas escolhas. Terceiro selo: a manifestação da fome. A descrição da visão de João é a seguinte: "E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: Uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho." Dentro da cultura judaica, a cor preta carrega a conotação de lamento, angústia e fome. Essa exata narrativa é o que o cavaleiro do cavalo preto trará consigo quando o terceiro selo for aberto por Jesus. Notavelmente, ele empunha uma balança que, segundo especialistas, simboliza a emergência de uma crise econômica e a fome, já que a balança é vista como um emblema da escassez de alimentos e dos preços elevados. Isto implica que as pessoas estarão obrigadas a trabalhar arduamente para adquirir apenas uma pequena quantidade de comida. Para se ter uma noção, 1 denário era a quantia de salário usual para um dia de trabalho, o que significa que as pessoas terão que gastar toda a sua renda a fim de obter um mínimo sustento. Quarto selo: a manifestação da morte. A seguir,
o apóstolo João compartilha visões sobre a aparição do derradeiro cavaleiro. Ele relatou: "E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Ao romper o quarto selo, será liberado o poder do espírito da morte, resultando na perda de um quarto da população terrestre. Infelizmente, muitos desses indivíduos enfrentarão um destino trágico, sendo levados ao inferno. Essas mortes serão causadas tanto por conflitos bélicos, fome e doenças originadas pelas ocorrências dos selos anteriores, quanto por ataques de animais selvagens que, devido à escassez de alimentos, atacarão os seres humanos como presas. Isso ilustra a devastação completa decorrente desses eventos. Quinto selo: anseio por justiça. Ao presenciar Jesus desvendar o quinto selo, João descreveu: E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. No momento em que Jesus abriu o quinto selo, as almas dos homens e mulheres cristãos que tinham perdido a vida devido à sua fé em Cristo foram reveladas. Eles levantaram suas vozes e questionaram o Senhor sobre quando os responsáveis por suas mortes seriam julgados. Em resposta, receberam a orientação para aguardar com paciência até que outros cristãos que ainda viviam na terra também passassem por perseguições e fossem mortos. Em essência, isso significava que mais seguidores da fé precisariam passar pelo martírio antes que a justiça fosse plenamente estabelecida. Sexto selo: uma imensa calamidade cósmica. Na ocasião da abertura deste selo, a visão de João se expandiu para abranger toda a Terra e o sistema solar. Ele relatou: E, havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra. E o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo o servo, e todo o livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? A abertura do sexto selo dará origem à maior catástrofe registrada na história da humanidade. Um fenômeno cósmico abrangerá os planetas, o Sol, a Lua e as estrelas, juntamente com todos os demais corpos celestes, inspirando um sentimento de terror em toda a população global. Como resultado, uma sensação crescente de que o desfecho dos tempos está se aproximando tomará conta das pessoas. Expressar em palavras essa grandiosa visão cósmica que João contemplou provavelmente foi uma tarefa desafiadora, dada a magnitude do evento. Durante esse período marcado por tremores, um anjo revelará a João que 144 mil pessoas serão agraciados com o selo divino como forma de proteção contra a ira divina. Essas 144 mil pessoas selados terão a missão de compartilhar as boas novas com outras pessoas, o que resultará em inúmeras conversões a Cristo nos derradeiros dias. Sétimo selo: a introdução das 7 trombetas. Após a revelação dos conteúdos dos 6 selos iniciais, que já haviam deixado João tanto maravilhado quanto perplexo, a abertura do último selo trouxe ao apóstolo a compreensão de que acontecimentos ainda mais assombrosos estavam prestes a ocorrer. Ele registrou:
E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário, e o encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra, e houve vozes, e trovões, e relâmpagos, e terremotos. A desvenda do 7º selo no livro traz consigo consequências alarmantes para a terra. No entanto, um período de completo silêncio antecede esses eventos, quase como se Deus estivesse aguardando uma oportunidade para que as pessoas se arrependessem de seus pecados e voltassem para Ele. Mas, lamentavelmente, apesar das adversidades que se desenrolam, muitos indivíduos permanecerão obstinados em sua resistência e, em vez de buscar redenção, lançarão maldições ao Senhor em face dos acontecimentos. Assim que o período de silêncio se encerrar, os anjos começarão a tocar suas trombetas, e a cada toque, julgamentos mais severos se desenrolarão. Esses eventos culminarão na gloriosa e poderosa volta de Jesus. Portanto, é crucial que permaneçamos inabaláveis ao lado de Jesus, pois apenas com Ele asseguramos nossa salvação e não precisamos recear o porvir. Espero que tenham gostado do vídeo e que tenham achado o conteúdo interessante e útil. Se vocês apreciaram o que viram e querem continuar acompanhando nossos próximos vídeos, por favor, deixem um like e se inscrevam no canal. Isso nos ajuda muito a crescer e trazer mais conteúdo incrível para vocês. Não se esqueçam de ativar o sininho de notificações para não perderem nenhum vídeo novo. Muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo. Até lá, um grande abraço.